Imagine assistir a final da Copa do Mundo. O atacante recebe um passe perfeito. Dribla o goleiro. Empurra a bola para o gol. O estádio inteiro explode em comemoração. Mas, segundos depois, o árbitro levanta a bandeira. Gol anulado. Impedimento. E é exatamente nesse momento que milhões de pessoas fazem a mesma pergunta. Mas por quê? A verdade é que o impedimento parece complicado. Mas não é. Na realidade, existe apenas uma ideia que você precisa entender. E depois dela, todo o resto faz sentido. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente como funciona a regra do impedimento. Sem termos difíceis. Sem explicações confusas. Usando apenas animações simples. Em menos de 5 minutos, você provavelmente vai entender uma das regras mais discutidas do futebol melhor do que muita gente que assiste ao esporte há anos. E no final, vou mostrar algumas situações reais que confundem até jogadores profissionais. Porque nem todo atacante que está à frente da defesa está impedido. Na verdade, muitos lances que parecem impedimento são completamente legais. Então vamos começar do zero. Imagine apenas 2 jogadores. Um defensor e um atacante. Entre eles, existe uma linha invisível. Essa linha muda o tempo inteiro. Ela acompanha o penúltimo defensor. E essa pequena linha é capaz de decidir finais de campeonato, eliminar seleções da Copa do Mundo e provocar algumas das maiores discussões da história do futebol. Agora ficou fácil entender por que essa regra existe. Mas antes de aprender quando existe impedimento, você precisa entender por que ela foi criada. Porque sem essa regra, o futebol seria completamente diferente. E muito menos interessante. Vamos voltar no tempo. No início do futebol, o impedimento era muito mais rígido do que hoje. Na verdade, você só podia receber um passe se tivesse vários adversários entre você e o gol. Era praticamente impossível atacar. O jogo era lento, cheio de chutões e quase sem grandes jogadas. Com o passar dos anos, a regra foi sendo modificada. Primeiro eram 3 defensores. Depois passou para 2. E foi assim que nasceu o impedimento moderno. Mas afinal, quando um jogador realmente está impedido, a maioria das pessoas pensa que basta estar na frente da defesa. Só que isso está errado. Muito errado. Existe um detalhe que muda absolutamente tudo. O momento do passe. Não importa onde o atacante esteja quando recebe a bola. O que importa é onde ele estava exatamente no instante em que seu companheiro fez o passe. Esse é o segredo da regra. Agora imagine a seguinte situação. O atacante está atrás da linha da defesa. Seu companheiro toca na bola. Ele corre. Ultrapassa todos os defensores. Recebe sozinho. E marca o gol. É gol legal. Porque quando o passe aconteceu, ele ainda estava em posição legal. Agora imagine o contrário. O atacante já estava à frente do penúltimo defensor. O passe acontece. Só depois ele recebe a bola. Nesse caso, o impedimento existe, mesmo que ninguém tenha percebido na hora. É por isso que os assistentes olham primeiro para a linha da defesa e só depois acompanham a bola. Hoje, o VAR consegue desenhar linhas digitais extremamente precisas. Mas a regra continua exatamente a mesma. Ela nunca analisa onde o jogador recebe. Ela analisa onde ele estava, no exato momento do passe. Até aqui parece simples. Mas existe outra dúvida que confunde praticamente todo mundo. O goleiro conta na linha do impedimento? A resposta é: nem sempre. E é aí que muita gente começa a errar. Muita gente acredita que o goleiro é sempre o último jogador da defesa. Mas a regra nunca falou em goleiro. Ela fala apenas em penúltimo defensor. Na maioria das jogadas, o goleiro é o último defensor. E um zagueiro é o penúltimo. Por isso quase sempre usamos o defensor de linha como referência. Mas imagine uma situação diferente. O goleiro sai para cortar um cruzamento. Erra o tempo da bola. E fica muito longe do gol. Agora existe apenas um defensor entre o atacante e a linha de fundo. Nesse caso, o goleiro deixa de ser a referência.
O penúltimo defensor passa a ser outro jogador. É exatamente por isso que, às vezes, um atacante parece estar em posição legal, mas acaba sendo marcado em impedimento. A linha sempre acompanha o penúltimo defensor. Não importa quem ele seja. Existe outra situação que também gera muita confusão. Se um jogador está em posição de impedimento, mas nunca participa da jogada, existe infração? A resposta é: não. Estar em posição de impedimento não é proibido. O que é proibido é participar ativamente da jogada, receber o passe, disputar a bola, atrapalhar um adversário ou interferir na visão do goleiro. Se o jogador apenas permanece parado, sem influenciar a jogada, o árbitro manda o jogo seguir. Esse detalhe faz toda a diferença. Agora você já conhece praticamente toda a regra. Ela pode ser resumida em apenas 3 perguntas. Primeira: o jogador estava à frente do penúltimo defensor? Segunda: ele estava nessa posição exatamente no momento do passe? Terceira: ele participou ativamente da jogada? Se a resposta for sim para todas, existe impedimento. Caso contrário, o jogo continua normalmente. E é por isso que o VAR desenha aquelas famosas linhas. Não para criar uma regra nova, mas para confirmar exatamente aquilo que os árbitros sempre tentaram enxergar no instante do passe. Agora, da próxima vez que um gol for anulado, você não vai apenas ouvir a palavra que impedimento. Você vai entender exatamente por quê. E talvez explique a regra para todo mundo que estiver assistindo ao jogo com você. Porque, no fim das contas, o impedimento nunca foi um mistério. Ele só precisava ser explicado da maneira certa.